Olá, está no ar mais um Campeão de Cidadania, Fala Defensor. E o nosso tema de hoje é a audiência de custódia. Veja quem são os nossos convidados. O defensor público Ricardo André de Souza, subcoordenador de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E também aqui conosco a doutora Márcia Adriana Fernandes, pesquisadora da Associação da Reforma Prisional e professora da Faculdade de Direito IBMEC. Eu gostaria de começar, então, esse programa aqui sabendo o que é, para quem está acompanhando aqui a gente, mas não é da área do direito, o que é uma audiência de custódia? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando desse importante instituto, uma inovação que nós estamos aí prestes a ver acontecer no estado do Rio de Janeiro, já acontece em alguns outros estados, né, brasileiros. A audiência de custódia, ela é caracterizada como uma audiência de apresentação e ela vem materializar um direito previsto no Pacto de São José da Costa Rica, né, na Convenção Americana de Direitos Humanos, e também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é o direito de toda pessoa detida ou retida, assim dispõe esses tratados internacionais, o direito de toda pessoa detida ou retida de ser encaminhado sem demora à presença de um juiz ou de alguma autoridade investida de função jurisdicional. Para quê? Para avaliar a legalidade, a necessidade e a adequação da sua prisão ao longo do processo que pode vir a ser instaurado ou não, porque ela é uma audiência que se realiza antes mesmo da acusação formal. Então, o preso em flagrante será levado, esse sem demora da lei. Isso que eu ia perguntar, o que é esse sem demora? Esse sem demora, estabeleceu-se um consenso no sentido de que seriam 24 horas. Né? A própria lei atual, o Código de Processo Penal, fala em 24 horas para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Então, esse prazo de 24 horas seria também utilizado seria o prazo para encaminhamento do flagranteado, né, até o juiz. Mas esse prazo não alguns outros países trabalham com outros prazos. Na Argentina, por exemplo, com prazos menores e alguns com prazos maiores. No México, 48 horas. No Brasil, até o projeto de lei, né, o projeto 554, há um projeto de lei de 2011 que estabelece o procedimento a ser utilizado nessa audiência e esse prazo no projeto de lei é de 24 horas. Na Argentina, por exemplo, é de 6 horas apenas esse prazo. Então, quer dizer, é a garantia de uma análise bastante célere por parte de uma autoridade judicial se há necessidade, de fato, de se ficar preso em flagrante, porque essa é uma questão bastante premente na nossa realidade prisional. Os dados que nós temos até a doutora vai falar até melhor com relação a essas questões estatísticas, mas consta que 41% dos presos no Brasil são presos provisórios, sem sentença, quando a gente tem um princípio constitucional da presunção de inocência. Então são essas questões conflitantes que a audiência de custódia talvez venha aí para amenizar pelo menos essas questões. Doutora Márcia, eu gostaria de saber o que é essa associação não, perdão, é a associação mesmo da Reforma Prisional, da qual a doutora faz parte, e a doutora Márcia, ela não é defensora, ela é advogada. Quer dizer, como é que funciona essa associação e atua em conjunto com a defensoria? Como é que é isso? Na verdade, é uma associação voltada para pesquisa, coordenada pela socióloga Julita Lengruber. Então, como a minha formação é jurídica, eu auxilio nessas pesquisas com o olhar jurídico, né? E ela existe desde 2000 e em 2011 nós começamos a trabalhar especificamente com a questão da prisão provisória. Anteriormente, nós trabalhávamos com a questão da prisão, mas era um olhar para aquelas pessoas que estavam privadas da liberdade, o que poderia ser feito coletivamente, né, para beneficiar as pessoas que estavam privadas da liberdade, ajustando o cumprimento da pena ao que está escrito na lei. E aí, em 2011, nós passamos a estudar a prisão provisória, que é aquela prisão de pessoas
que não foram condenadas ainda. Então, hoje em dia, a Associação pela Reforma Prisional se dedica ao estudo. Nós já temos 4 trabalhos publicados com relação à prisão provisória, o impacto disso financeiro na sociedade, o quanto custa isso para a sociedade, manter as pessoas presas e depois, no final, colocá-las em liberdade. Pois é, por falar em impacto financeiro, o que isso representaria? Quer dizer, a audiência de custódia, a efetivação, né, quer dizer, a utilização desse instrumento, o que isso representaria em termos de impacto financeiro e impacto no sistema carcerário? Eu fiz uma avaliação preliminar com os dados das audiências de custódia de São Paulo. Em São Paulo, eles constataram uma redução em 43% do uso da prisão provisória. Então, nós pegamos uma pesquisa anterior, feita pelo Instituto Sou da Paz, que tinha lá um número de presos provisórios, né? E com base nesses dados, nós constatamos que, assim, preliminarmente, o Estado de São Paulo deixou de gastar 2 milhões de reais nesses primeiros meses de... Preliminarmente, assim, sem aprofundar, porque nós não pegamos todos os casos. Então, assim, é um valor significativo, né? Se você coloca esses valores em termos de Brasil, né? E eu acho que é bem interessante. Eu acho que, para além da questão da prisão provisória, as audiências de custódia, elas também são utilizadas como forma de prevenção da tortura, né? Na medida em que você apresenta o preso ao juiz, né? E o juiz vai poder ter aquele contato com o preso, visualizar a existência ou não de alguma agressão. E também, embora não se discuta a questão da defesa, eu acho que é importante para o preso, no momento da prisão, estar acompanhado de um advogado, de um defensor, né? Para o bom andamento do processo, para a legalidade do processo. Inclusive porque muitas confissões são obtidas, né? Quer dizer, por meio justamente de tortura, né? Muitas confissões de crimes. Exatamente. Então, isso talvez realmente pudesse evitar, né? Ou pelo menos minimizar, né? De alguma forma, essa ocorrência que, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria. Inclusive, o que se desenha em termos de estrutura para a realização das audiências de custódia no Rio de Janeiro, eu não sei a realidade de São Paulo se também tem essa estrutura, se está alinhavando um convênio entre Tribunal de Justiça, Secretarias Estaduais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Isso aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio. E a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, que faria, né, essa custódia do preso flagranteado até o local onde será realizadas as audiências. Então, essa estrutura que envolve também setores da saúde, também, além do IML, que vai fazer, que já é quem faz os exames de corpo de delito obrigatórios, né? Essa intervenção também, essa participação da saúde, também guarda relação com a questão da integridade física, da rigidez da saúde do preso, né? E também essa proximidade, essa imediação com o juiz pode tornar essa análise não só da necessidade e adequação da prisão preventiva, mas também da integridade física dos presos, tornar essa análise mais eficiente, mais eficaz, mais robusta e mais precisa. Quer dizer, a gente comparando com as várias unidades da federação, como é a situação? Quer dizer, há locais, quer dizer, São Paulo funciona a audiência de custódia, aqui no Rio, em que situação está? Há locais em que isso é um sonho, uma utopia ímpar. Como é que essa comparação que a gente pode fazer? Veja só, como eu disse, tem um projeto de lei, né, que atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que trata de alteração no artigo 306 do Código de Processo Penal. Até agora, 306 contaria com 10 parágrafos que regulariam essas questões. Alguns estados, no entanto, e essa também é a realidade que se avizinha no Rio de Janeiro, a previsão de que tenhamos a primeira audiência de custódia no dia 18 de setembro, alguns estados já implementaram a partir de projeto, todos eles sempre a partir de um projeto piloto, ou seja, algo começando nas capitais,
para que seja analisado com a melhor forma de que isso vá se capilarizando para o interior. Então, alguns estados como o Maranhão já vem realizando, São Paulo, Espírito Santo, esses estados já têm feito audiência de custódia, e alguns juízes também têm em suas pautas incluído a questão da audiência de custódia e têm realizado essa audiência de custódia dentro dessa perspectiva de uma audiência de apresentação, uma audiência onde não se questionam, onde não há espaço para questionamento sobre o mérito de uma acusação que ainda não se formou, ou seja, que ainda não foi formalizada. Então, alguns juízes já estão fazendo essas audiências de custódia, mas enquanto projeto piloto em alguns estados, que me conste, São Paulo, Maranhão, Tocantins parece que inaugurou também, Minas Gerais, Espírito Santo, e a nossa do Rio de Janeiro. No Rio, qual é a situação atual? A situação é que tem um grupo de trabalho no Tribunal de Justiça estudando como que isso será estruturado, tendo como base, como paradigma, a resolução, o provimento conjunto do Estado de São Paulo. As resoluções dos estados, ora uma resolução da Corregedoria de Justiça, ora um provimento do tribunal, né? Os órgãos variam, elas têm uma estrutura parecida, todas elas, né? E eu acho que no Rio de Janeiro seguirá essa mesma estrutura, depois a gente pode falar de como se desenha essa estrutura. Ok, a gente vai para o intervalo, mas Fala Defensor volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta hoje com o tema audiência de custódia. E a gente estava falando aqui no bloco anterior sobre a situação nos diversos estados da federação. E eu queria saber de que forma o Conselho Nacional de Justiça pode contribuir, né, para a implementação desse projeto nos estados. Então, durante a fala do Dr. Ricardo, eu queria ter enfatizado que essa é uma iniciativa do CNJ. O CNJ abraçou essa ideia das audiências de custódia e tem incentivado e provocado os estados para que instaurem os projetos pilotos. Então, eles auxiliam com relação à elaboração da resolução, eles acompanham a realização das audiências, porque o CNJ entende que é um instituto que vai beneficiar e vai interferir de maneira positiva na questão da prisão provisória sobremaneira, né? Então, eles são bem atuantes. Acho que hoje, se a gente tem a realização das audiências de custódia no Brasil de maneira mais ou menos sistematizada pelos estados, né, deve-se muito à intervenção do CNJ. Atualmente, nós temos 12 estados da federação realizando os projetos da audiência de custódia. E em breve teremos no Rio de Janeiro também. Teve até uma reunião recente, não foi? Da Defensoria com o Tribunal de Justiça, Sim. o Ministério Público. Como é que foi isso? Qual foi o objetivo dessa reunião? Sim, o objetivo da reunião foi justamente de aurir consenso em relação da forma de como essa audiência poderia ser realizada. Porque, veja bem, como é algo que vai envolver diversos setores, como havia dito, Secretaria de Saúde, Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, é preciso conversar para ver quais são as carências, as dificuldades e as possibilidades de otimização dessas instituições, desses órgãos, para que isso seja implementado da melhor maneira. O importante é salientar que quando o CNJ encampa isso é porque faz um diagnóstico de que há no Brasil uma cultura do encarceramento. E talvez a Lei 2.403, que é a lei que trouxe medidas cautelares diversas da prisão de 2011, tenha tido essa intenção, mas o fato é que a realidade demonstra que não freou o superencarceramento. E hoje a realidade prisional do Estado brasileiro é muito complicada e muito difícil em razão do hiperencarceramento. Né? Mas quer dizer, a criminalidade diminui por conta disso? Não, na verdade não diminui. E eu acho que o que mais
que chama mais atenção com relação ao superencarceramento apontado pelo Dr. Ricardo, não é só prender muito, mas é prender mal. A gente mantém as pessoas presas e, ao final, quando elas são condenadas, elas são liberadas. Então, na verdade, assim, a permanência da pessoa na prisão não se justificou em nenhuma medida, né? Então, a gente prende muito e prende mal. E o fato de prender muito, você acaba causando danos para a pessoa. A pessoa, de repente, era primária, nunca teve nenhum envolvimento com organização criminosa, e aí passa a conviver dentro do sistema carcerário, que a gente sabe perfeitamente como é, né? Então... Mas será que essa questão do hiperencarceramento e superencarceramento não seria talvez uma forma de dar satisfação à sociedade, né? Porque as pessoas acham que passa a sensação de impunidade quando não... Com certeza. Quando não prende. É possível. Até tomando a liberdade de entrar um pouco na sua área e respondendo a sua pergunta, se há uma relação entre o encarceramento, né, as taxas de encarceramento e a diminuição da criminalidade. De 90 até 2014, houve um aumento de encarceramento de 545%. Nossa. Ninguém vai dizer que de 90 a 2014 houve uma melhora na questão da criminalidade. Então, é até um pensamento criminológico consolidado nesse sentido, de que não há relação direta entre criminalidade. Eu nem gosto muito dessa palavra criminalidade, eu prefiro processos de criminalização, né? Porque são processos de criminalização que estigmatizam, que acabam selecionando determinados estratos sociais para que sejam alcançados pela malha criminal, né? Essa noção um pouco mais complexa de processo de criminalização, né, é interessante nesse assunto. Então, quando a gente fala em criminalidade, fica um pouco mais didático, mas a gente tem que ter sempre esse cuidado de pontuar que são processos de criminalização. Muito bem, concluindo, eu não vejo como esse hiperencarceramento guarde relação, a não ser por uma exploração de um senso comum e por uma exploração de alguma ingenuidade da opinião pública ou publicada, como alguns preferem. E esse hiperencarceramento não guarda essa relação. O próprio mapa da violência mostra, né, que nesse mesmo período em que a população prisional aumentou assustadoramente, os índices de crimes violentos, os homicídios, também subiram assustadoramente, né? Então, na verdade, deveria ser o contrário, né? Se quanto mais se prende, reduz a violência, esses dados deveriam mostrar que houve uma redução nos casos de homicídio, e não é isso que mostra, né? Então, não existe essa relação, né? Que, na verdade, como você mencionou anteriormente, a prisão é a resposta mais fácil, mais imediata, né? Mas não é a mais barata. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é a mais barata. Ela custa bastante para o Estado. E não é mais efetiva, né? Porque se fosse cara, mas fosse efetiva, quer dizer, funcionasse para o... Exatamente. Também não é eficiente. Exatamente. É uma resposta simbólica. Assim, e por que a gente está falando nisso? Porque uma das possibilidades da audiência de custódia é que a prisão não seja mantida, não é isso? Sim. Então, isso que eu queria saber. Quer dizer, a partir da audiência de custódia, o que pode acontecer a partir de uma audiência de custódia? Pois é. Pode complementar o raciocínio do outro. Na verdade, assim, acho que vai mudar um pouco essa cultura de que a prisão em flagrante, ela condiciona a manutenção da prisão, que a pessoa tem que ficar presa durante o processo. Então, o fato da pessoa ter sido presa em flagrante, não quer dizer que ela tem que ficar presa. Então, ela pode continuar respondendo ao processo, não é impunidade, a pessoa vai continuar respondendo ao processo, só que em liberdade, com um custo menor para a sociedade, com um custo menor para o Estado, que vai deixar de gastar com essa privação da liberdade. Eu acho que tende a mudar essa cultura, né, de encarceramento, em especial para os crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. O que eu gostaria de salientar é que muitas pessoas que têm resistência, muitos daqueles que resistem à realização, à implementação das audiências de custódia, dizem que a análise da necessidade, da adequação, da manutenção da prisão em flagrante já é feita hoje. O que acontece é o seguinte, que a experiência mostrou que e isso quem atua nas várias criminais cotidianamente pode constatar que essas decisões que costumam converter a prisão em flagrante em prisão preventiva são decisões com uma fundamentação extremamente plástica. Elas são, para eu não dizer que são modelos pré-fabricados, né, com copia e cola, é uma produção fabril
E a própria maneira como é redigida essa argumentação, ela é redigida de modo a levar a uma plasticidade que se adapta a qualquer caso e geralmente para manter preso. Sintoma disso, em algumas várias, você pode perceber isso em algumas decisões, é que as decisões para fundamentar a liberdade provisória, às vezes, são mais bem fundamentadas do que as decisões para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, talvez a imediação com o flagranteado, né, essa imediação, esse contato direto, além de proporcionar uma certa possibilidade melhor e mais eficiente de analisar a questão da tortura, da integridade física, possa gerar a imediação, possa gerar uma empatia, né? uma compreensão mais aprofundada de cada caso. E se o juiz, eventualmente, se esquece que atrás do papel tem gente, na audiência de custódia, essa é uma impossibilidade. Né? Mas, quer dizer, teria como funcionar, porque a gente fala que é tão assoberbado o nosso sistema de justiça, quer dizer, essa questão de 24 horas de já ter audiência de custódia, quer dizer, a gente tem como operacionalizar isso? Eu acho que não é difícil, né? Desde que você coloque o lugar onde você faz a autuação em flagrante próximo do lugar onde você tenha que apresentar o preso, ou todos no mesmo lugar, você agiliza, né? Porque não tem nem a questão do deslocamento, né? Fazer uma central de flagrantes, onde o juiz, o promotor e o defensor permaneçam lá, né? Se alternando, obviamente. E aí só entra um, sai outro, né? Como se fosse... Seria isso. Na realidade do Rio de Janeiro, a gente poderia falar em talvez em atuar, né, nessa porta de entrada, no input do sistema prisional. Ou seja, capital, Volta Redonda, Campos e Itaperuna. Seriam aí os lugares onde há cadeias públicas, né? Então, talvez, em termos de capilarização para o resto do Estado, uma atuação focada nessas portas de entrada possam solucionar essas questões operacionais que realmente são questões que devem ser enfrentadas com seriedade e com muita cautela, de fato. Bom, e o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha sido esclarecedor. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, o defensor público Ricardo André de Souza, subcoordenador de defesa criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e também a doutora Márcia Adriana Fernandes, pesquisadora da Associação da Reforma Prisional e professora da Faculdade de Direito IBMEC. E vocês quiserem entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Conheça também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É o www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem eu espero você em mais um Fala Defensor. Até lá. Tchau, tchau.